Mano, mas também. explica pra gente como é que um cara de 17 anos de idade produz um filme. Ou, na verdade, começou a produzir antes e só lançou quando tinha 17. Tem isso também, né? Tem isso, mas não é muito distante. Eu comecei a produção quando eu tinha 16. E aí, assim, mas só puxando um pouco mais para trás, como é que deu certo fazer isso. Quando eu tinha... Na verdade, desde que eu nasci, meu pai é dono de produtora, então desde que eu nasci eu tô acostumado com essas coisas, já vejo isso desde pequeno. Então já nasci no meio do negócio ali. Só que quando eu tinha 14, eu nunca imaginei, até os 14 anos, fazer isso, trabalhar nesse meio. Nunca nem quis, mas eu lembro que meu pai brincava de vez em quando, ele vai ser diretor, vai ser não sei o quê. E a palavra tem poder, e aí acabou acontecendo. Olha aí. Só que aí com 14 anos, eu comecei... Isso aqui é uma coisa que eu nunca contei, mas eu tinha voltado de um retiro, eu acho, e aí eu estava com um negócio na cabeça, acho que foi alguma pregação, que o pastor estava falando para a gente deixar Deus usar a gente, deixar Deus fazer algo na nossa vida. E eu queria ser jogador de futebol. Mas, assim, eu era goleiro. E eu não sou muito alto. Então, não era muito promissor, certo isso. Né? E não era salão, né? Não, era gol grande, gol gigante, e eu lá pegando a bola com os caras jogador gigante e eu pequenininho. O cara só na cavadinha ferrava. Aí já não dá. Mas aí eu comecei a orar, assim, para ver se era isso que Deus realmente queria de mim. E eu falava... eu tenho muita memória fotográfica, assim. Eu lembro de uma vez que eu orei várias vezes pedindo para Deus me usar em alguma coisa para o que fosse da vontade dele. Mas uma vez eu lembro que eu estava no banheiro, encostado na parede. Eu lembro de tudo certinho. Estava encostado na parede. E aí eu orei mais uma vez, pedindo para que Deus me usasse em alguma coisa que fosse da vontade dele. E aí passou, assim, algumas semanas, alguma coisa. Eu fui para os Estados Unidos e lá eu comprei uma câmera. Nunca precisei comprar nada. Sempre tive acesso a tudo, mas eu comprei uma câmerazinha e comecei a gravar uns videozinhos lá. Aí, quando eu voltei pro Brasil, meu irmão, numa reunião dos adolescentes da minha igreja, falou, ele comprou uma câmera e faz uns videozinhos aí. Aí eu gravei o acampamento todo, comecei a trabalhar na mídia da igreja, fiz um monte de coisa. E eram uns vídeos assim, que o pessoal olhava e falava, caramba, esse moleque tem tem talento. Algo a mais. Faz alguma coisa bacana aí. Aí, depois disso, teve um campeonato na escola de cinema, na escola que lá no Rio de Janeiro, que ela é assim, uma escola muito forte. Na minha visão, assim, não tem muito porquê de fazer um campeonato de cinema, uma escola, tipo assim, quem quer passar na faculdade tal de medicina vai para lá, é um negócio para estudar. Para estudar de verdade. E aí, fizeram esse campeonato lá de curta-metragem, eu fiz um com tema de refugiado. Favorecendo o caminho do cara, né? Tipo assim, doideira. Caindo no colo, né? Aí eu representei a minha escola com outras escolas. Meu filme era o único filme que tinha produção, mas a gente só ganhou o prêmio de melhor trilha sonora. Nossa! Mas valeu a pena. Explica pra gente isso. Era o único que tinha produção em que sentido? Tinha tudo, né? Tinha câmera, tinha tudo, mas era só eu fazendo. Eu fazia a câmera, eu dirigia, eu fazia o roteiro, fazia tudo. Mas tinha os recursos em volta, né? Que os outros não tinham, os outros era só celular. Mas eles acabaram dando um prêmio para um outro lá. Mas a gente ganhou de melhor trilha sonora. Mas você acha que o outro não mereceu, você fala? Não sei. Talvez. Não sei. Talvez o meu só tivesse muito equipamento e pouco conteúdo. Porque eu falei assim, não, vou fazer um filme em 10 minutos, é o tempo máximo, vai ficar bom. Aí deu 3 minutos, eu segurei 5 minutos só com crédito. Porque 5 minutos era o tempo mínimo. Mas aí foi... Então, aí depois desse curta-metragem, aí fui começando a fazer outros. Mas aí em 2020, isso aí acho que foi 2019. 2020, final do ano, eu liguei para uns amigos meus lá, que inclusive são os atores do filme. Eles são 2 atores lá no Rio de Janeiro, que é o Vitor e o Denilson. George Clooney, imagina? Mas aí eu liguei para eles e falei, tô com uma ideia aqui de a gente gravar alguma coisa, fazer um outro curta-metragem. Aí não sei como é que aconteceu as coisas. E aí foi crescendo. Estava com 16 anos, comecei a escrever um roteiro de longa, fiz lá uma sinopse breve lá. E aí comecei a escrever um negócio todo e aí foi. Passou 2020 inteiro, 14 meses de roteiro, pegou um pouco de 2021 lá também, 380 páginas de roteiro e saiu o filme. Me fala uma coisa, como que se começa um roteiro? Porque você tem que escrever cada fala de uma conversa, é isso? Como que é? Você tem que ter com alguém simulando essa conversa ou é tudo... Tudo na cabeça. Só que assim, é bom que outras pessoas vão analisando o roteiro com você para ver se a opinião dos outros, né? Tem a mínima ideia como é que escreve um não, roteiro. Então. Tem formato certinho, não pode sair do formato, senão... Porque o roteiro não é só você que lê, né? Tem a equipe toda. Aí tem um formato da indústria certo, que tem que estar tudo formatadinho, mas aí você tem os...
aplicativos que você Aí, escreve. a hora que você está computador. escrevendo, você põe lá o pedaço que seria uma narração para contar a cena e depois as falas, é isso? Primeiro, você põe lá o número da cena, aí você escreve todo, fala se a cena é interna, se é externa, se é dia, noite, que locação que é. Primeiro você sai escrevendo, depois sai separando, assim, a cena tal, depois vai encontrando rumo, assim. Na verdade, primeiro, cena tal, número tal, escreve todo o cabeçalho da cena, onde é, qual local que é, aí depois você vai descrevendo a cena embaixo. Nossa, tem que escrever já o roteiro assim? Ou primeiro você escreve o roteiro como se fosse um livro e depois separa Aí ele vai- como roteiro. Você escreve primeiro uma história e depois separa essa história para Aí acho roteiro? que vai muito do roteirista que Vai estiver do- fazendo, né? Porque tem gente que sai colando papel na parede pra juntar toda a história, Ah. tá tudo um vínculo certinho pra não dar Eu ruim. seria exatamente assim. Não, eu tinha, eu sou tenho- papel separado e começo a cruzar os caminhos. eu tinha Minha 4 pregação cadernos. prepara assim. Parece que é mais fácil assim. Caramba. O set list dos álbuns, né? A gente sai pendurando post-it na parede aqui, tem umas horas que Caraca. começa a visualizar, é muito mais fácil. Pra mim. Eu fiz assim, eu tinha 4 cadernos que eu ia anotando tudo, ia rascunhando tudo, rascava o roteiro inteiro tá em 4 cadernos. Depois eu tirava dali e ia botando no roteiro no computador, escrevendo. Mas é um trabalho cansativo. Foi um bom tempo, foi uma 380 páginas? 380 páginas. 380 páginas, Nossa. Você nunca leu isso um nem filme- em tempo de escola, mano. mano. Um filme de quanto tempo? Tem 1h40. Aí tem uma outra questão. O formato que eu 1 fiz... hora e esse- 40 é um senhor filme. É o senhor. Não, e é 380 páginas, 1h40 com 2 atores, basicamente. Não, tem Não, mais, tem tem mais. mais São atores. 3 principais, mas tem outros que ali que aparecem pelo Ah, meio tá. também. Só que os principais são 3. Mas um roteiro de 300 páginas deveria ter mais de 1h40. Só que eu fiz uma formatação um pouco diferente. Então aí acabou ficando um pouco maior. Mas deveria, se fosse feito na formatação mais padrão, teria que ter um pouco mais de tempo. Mas o tempo do filme ficou legal. O roteiro também não atrapalhou, não, esse número de páginas. Vamos fazer um breakzinho aqui, rapidão. E vamos colocar o trailer. Tem o trailer aí? Vamos colocar o trailer pra galera assistir em casa agora. Galera, a gente vai colocar o trailer pra vocês assistirem, o trailer do filme. Na A gente edição. vai voltar aqui e vai continuar falando do filme, beleza? Então, ó, 3, 2, 1, trailer pra vocês. Rapaz do céu. Acabamos de assistir de ver aqui o trailer. Sensacional, cara. O Vona já falou, deve dar um trabalho, dá mesmo? Dá. Tem várias cenas ali que, assim, eu fiz em vários momentos, fiz produção do filme e tava diretamente na gravação com os caras. O que os atores estavam fazendo ali correndo, todas as cenas que eles faziam correndo era eu que fazia. Tava junto ali Não com- era o câmera, não era o cameraman. Essas cenas de correria assim era eu, com as câmeras nas costas lá, correndo atrás dos caras. E era até engraçado que os caras depois chegavam assim, os atores, putz, tô cansado pra caramba. Aí era eu que tava correndo com o negócio nas costas. Era o cara subindo o morro e eu com o negócio lá atrás deles. Mas, assim, isso Quanto tempo durou tudo, assim, até ficar pronto? foi uns 2 anos. Foi em 2020, até 2022 agora. A Uau. gente tá lançando o filme, começamos o lançamento dele o mês passado, acho. Foi um bom tempo. Teve a pré-produção foi ali 14 meses, mais uns 8 meses de produção. Depois a pós-produção foi mais 8 meses aí. Foi bastante tempo. A edição você também faz? Fiz. Caramba, Fiz. velho. Caramba. Foi assim, não é que a gente não tem as pessoas para colocar para fazer isso, só que como esse é um mercado de pessoas muito experientes, pessoas mais velhas, muitas não querem trabalhar com você porque você é muito novo. Então, a gente teve alguns problemas assim que resultaram nisso. Mas, graças a Deus, eu desde pequeno já vejo essas coisas, então eu tive capacidade para ir lá fazer edição, fazer câmera, fazer essas coisas, porque já tinha conhecimento. Então, não tive problema com isso. A única questão, assim, o que eu acho que é mais problemático nesse mercado, ainda mais por ser novo e já estar exercendo uma função que é muito alta, é que as pessoas que estão ao meu redor é tudo gente de 30, 40, 50 anos que tem que confiar num menino de 17. E foi assim, nesse filme foi uma doideira, porque se fosse só gravação de estúdio, um negocinho tranquilinho, normal, interna, seria mais tranquilo. Mas agora, no meio do mato, isolado, sem internet, sem nada, numa casa, em São José dos Campos, todo mundo do Rio de Janeiro, equipe toda de fora. Teve muita coisa louca lá, teve problema, mas deu tudo certo, graças a Deus, no final deu tudo certo. Tecnicamente, qual